inspirei profundamente, inspirei. Você respira bem? É sobre isso que nós estamos conversando no programa Pense em Saúde de hoje. E já sabe, participa com a gente gosta da sua pergunta, da sua dúvida, do seu comentário, fazendo parte do nosso debate. Para isso é só ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, os médicos explicaram os órgãos envolvidos na respiração. Eu vou até pedir uma imagem aqui para a gente colocar essa imagem e ver novamente toda essa parte que, né, do nosso organismo que participa e pedir para vocês explicar, doutor Eustáquio, então, quais são os problemas mais comuns e onde eles ocorrem aí em todo esse caminho que a gente está vendo aqui, né? Justamente. Desde o nariz até o pulmão. Isso, na cavidade nasal, do ponto de vista fisiológico, patologias mais comuns estão relacionadas com as rinopatias, como o Bruno já citou. Rinite alérgica, rinite vasomotora, né, rinite medicamentosa. As rinocinusopatias, porque na parede lateral do nariz nós temos seios paranasais, não só na parede lateral, como acima, temos seio frontal, esfenoidal, que está mostrado ali. Então, É nessa parte aqui, né, nossa? Nessa parte facial, frontal. Aqui também é. Isso. E logo acima do nariz e posterior, seio esfenoidal. Então, do ponto de vista fisiológico, essas alterações que eu citei. Do ponto de vista anatômico, a gente pode ter desvio do septo nasal. O septo é uma estrutura óssea e cartilaginosa e, invariavelmente, muitas pessoas apresentam, é uma queixa comum no frequente? É frequente. O paciente chega queixando, sempre ele vai se referir, doutor, eu acho que uma narina minha não funciona bem e tal. Na fisiologia do nariz, nós não respiramos pelas duas narinas ao mesmo tempo na sua plenitude. Ah, é? Não. Porque quando você soltar o ar na sua mão, você vai ver que vai sair por uma narina, predominantemente. É verdade. Então, essa é a fisiologia nasal. E como isso é controlado? Através de, sabendo aquelas projeções na parede lateral do nariz, são os cornetos nasais ou conchas nasais. Tá. Então, são projeções ósseas revestidas de um tecido esponjoso que tem um caráter contrátil. Então, quando a narina está funcionando, esses cornetos estão contraídos. A narina esquerda está funcionando, ele está contraída. E a contralateral está dilatada. Daqui 2 a 3 horas vai ocorrer o contrário. Ah, interessante. Então, quando a pessoa tem um desvio, ele sempre vai falar assim, olha, uma narina é sempre pior. Entendo. Então, é uma barreira mecânica. Outra barreira mecânica seria a hipertrofia do tecido linfóide adenoidiano, logo na porção posterior do nariz. Que é a tal da adenoide que todo mundo reclama. Invariavelmente, as crianças nascem com adenoide, que é um tecido linfóide. Que é um tecido de proteção nosso. De proteção. Né? Existe a adenoide, as amígdalas palatinas, as amígdalas linguais, que ao conjunto das mesmas dá-se o nome de anel protetor local de Waldeyer, que é o cara que estudou isso. Tanto que existe alguns profissionais colocam erroneamente que se remover a amígdala vai tirar a resistência da pessoa. E não é por aí. Você vai tirar um componente daquele anel protetor. E a adenoide é um outro componente dessa proteção. Justamente. Existem resquícios de adenoidianos peritubários também. E outra condição que às vezes está conjunta é a hipertrofia da amígdala. A amígdala muito volumosa. Então, às vezes a criança tem adenoide muito volumosa e a amígdala também muito volumosa. Com caráter obstrutivo. É interessante porque a adenoide, você não tem que, logo no primeiro ano de vida, você tem que operar, não. Ela tende a involuir com o crescimento da criança. Você opera aquelas nas quais haja persistência da respiração bucal e infecções de repetição, otites, sinusites, que são inviáveis ao padrão respiratório das seios paranasais e da cavidade como um todo. Isso que ele acabou de falar, doutor Marcelo, quer dizer, todas essas complicações, essas dificuldades que as pessoas têm, sejam fisiológicas, anatômicas, por inchar, elas acabam fazendo com que a pessoa, lógico, ela tem que respirar, ela começa a respirar pela boca. Qual que é o problema de se respirar pela boca? Continuamente, né? Regularmente. Se a gente começar a pensar nos problemas respiratórios por faixa etária, isso é muito importante porque a criança ela precisa respirar pelo nariz. Por quê, doutor Marcelo? Porque na fase do desenvolvimento da criança é que vai ter o desenvolvimento da face.
O crescimento da face depende da boa respiração nasal. Então, a formação da arcada dentária, do nosso céu da boca, que é o palato duro. Então, a respiração pelo nariz proporciona um crescimento harmonioso de tudo isso. A criança que é respiradora bucal, oral, ela tem uma formação completamente diferente. Lógico que a criança que respira mal o tempo todo. A criança, ela sofre muito de problemas respiratórios, tem suas crises, suas viroses, com o nariz entupido, que deixa as mães desesperadas porque não dorme à noite. Mas, enfim, isso é o normal. Mas aquela criança que tem um problema crônico, seja a rinite alérgica maltratada ou não tratada. Ou um desvio. Adenoide grande, porque é o comum da infância e não o desvio de septo, que vai aparecer mais na adolescência. Não é uma coisa congênita, não? Não, ele surge com o crescimento da face. Então, essa criança que respira pela boca, ela vai ter uma série de alterações na face que nós damos o nome de a gente chama de, é uma face típica do respirador oral. Tem alteração dos dentes, dos lábios, uma face mais fininha e comprida. Então, quer dizer, é uma coisa importante. Então, é muito importante tratar disso nessa fase de idade. Entendo. Senão vai ter problemas de arcada, vai precisar de um ortodontista. Usar aparelho, porque não desenvolveu adequadamente, inclusive os maxilares. Para corrigir. Sem contar nos problemas que ela vai ter do sono mal dormido, problema escolar, vai ser uma criança sonolenta, né, mau rendimento escolar, pelo fato de respirar mal. E não dormir bem, né? Não dormir bem. Então, desde a infância, é importante essa boa respiração, né? Isso a mãe percebe na criança, porque é aquela criança que ronca, não só pela respiração bucal, mas à noite uma criança que ronca mais? Tem um sono agitado quando é uma criancinha pequena, ronca, dorme de boca aberta, baba no travesseiro, pelo fato de estar com a boca aberta o tempo todo, né? Então, a mãe nos procura por causa disso. Olha, meu filho está roncando mais do que meu marido. Entendo. Quer dizer, é uma preocupação e muitas vezes pode ter até os quadros de apneia, que são comuns no adulto. Em criança? A criança pode ter por problemas de adenoide, de amígdalas. Então, pode chegar a esse ponto. Certo. E, inclusive, com complicações cardíacas e pulmonares, nos casos mais sérios, né? Certo. Bom, ele falou da apneia, vamos entender a apneia, doutor Bruno. É um outro problema que pode ocorrer, né? É bom, igual o Marcelo citou, é importante lembrar que a apneia não é só para adulto, não é só para homem. As crianças também têm apneia. Bom, o que é uma apneia? A apneia, por definição, é uma parada respiratória por mais que 10 segundos durante um sono, durante o período de sono. Existem algumas variações dessa apneia, as hipopneias, que talvez não venha ao caso. Mas o que é mais prejudicial à saúde é a quantidade de apneia que uma pessoa tem durante o sono. Quanto maior a quantidade de apneia, maior a possibilidade de ter problemas de saúde, igual derrames, que são acidentes vasculares cerebrais, problemas cardíacos, pressão alta e por aí vai. Então, a apneia realmente ela tem que ser muito bem olhada, muito bem analisada. Hoje nós temos um exame que chama polissonografia, que o cliente dorme numa clínica e aquilo vem detalhadíssimo, toda a frequência respiratória, os batimentos cardíacos, uma infinidade de fatores... de fatores que a gente tem que avaliar no exame desse. É interessante porque vocês estão falando aqui que é uma coisa que acontece durante o sono e as pessoas às vezes nem percebem que tem. Quem percebe ou é o companheiro, ou é a esposa, ou é, quando no caso de mãe que vê o filho, né? A pessoa pode ter apneia e nem saber. E nem perceber. Porque, veja bem, nós temos uma graduação de apneia. E lembrar que é diferente do ronco. O ronco é a parte inicial da apneia. Então, se a gente dividir, tem ronco puro, apneia primária, a apneia leve, a apneia moderada e a apneia grave. Então, o ronco talvez não tenha tanto problema para o paciente. E aquele paciente que tem uma quantidade de apneia aumentada, ele vai ter outros sintomas como sonolência diurna,
Ficar cansado o dia inteiro, cansado, né? Como se não tivesse dormido, achando que dormiu. Achando que né? dormiu. Falta de concentração. Justamente, a criança, que o Marcelo falou, é muito bom lembrar, a criança que tem apneia, ela também tem um desenvolvimento escolar inadequado, ela não tem uma concentração adequada, pode gerar acidentes de trânsito, que é a pessoa que dorme no volante. Interfere na memória. Na memória, na concentração. Interfere uma série de coisas, né? E essa apneia, ela pode ser provocada por quê? Quais seriam as causas mais frequentes da apneia, doutor Eustáquio? Olha, do ponto de vista, a apneia pode ter um fator central, relacionado a nível central, de comando cerebral. Então, às vezes, porque você tem mecanismos obstrutivos dificultando a passagem aérea e favorecendo uma má oxigenação dos tecidos, né? Mas você pode ter situações em que não há um estímulo, um comando a nível cerebral. No sistema nervoso central mesmo. Justamente. Né? E medida, você tem que saber diferenciar cada situação, individualizar e através do exame que o doutor Bruno falou, polissonografia. É o exame fundamental, né, para isso. E muitas das situações, você observa que, às vezes, só o tipo do paciente, o paciente brevilíneo, o paciente mais pescoço curto, atarracado, obeso, ele tem uma tendência muito maior a ter mecanismos de apneia e de ronco do que um paciente longilíneo ou normolíneo. Entendo. Então, existem procedimentos cirúrgicos. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, sobre esses tratamentos, de como descomplicar a respiração e deixar o ar entrar e sair, já que a gente está vendo aqui da importância que isso tem para o nosso organismo, com repercussões que eles estão dizendo até em problemas cardiovasculares, de acidente vascular cerebral, enfim, vários comprometimentos, sem falar na criança, que compromete inclusive o desenvolvimento. Daqui a pouco a gente fala mais. E queremos saber também a sua dúvida, a sua pergunta sobre respiração. Para participar com a gente é só ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Mas fique por aí, daqui a pouco a gente está de volta. Nossa, meu coração